Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. A psicologia define a palavra resiliência como sendo a capacidade de suportar, de resistir e de vencer todos os obstáculos na busca de um alvo, na busca de um objetivo, na concretização de um sonho. E a palavra de hoje é justamente essa que eu quero lhes falar: quando é preciso resistir. É o comentário breve do 6º capítulo do livro Chegando ao Outro Lado, que nós lançamos e está à sua disposição caso queira adquirir. Em capítulos anteriores, você pode acessar no meu canal no YouTube, Agenor Monteiro, o pastor Agenor Monteiro. Nós fizemos um breve comentário dos outros capítulos, dos 5 primeiros capítulos: quando é preciso esperar, quando é preciso perdoar, quando é preciso ter fé, quando é preciso confiar e quando é preciso adorar. E hoje nós vamos falar sobre a resistência ou resiliência, quando é preciso resistir. Através da vida de um personagem emblemático da Bíblia chamado José, que era um sonhador. Na sua adolescência tinha muitos sonhos, mas na concretização desses sonhos, o que se deu quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, ele teve que aprender algumas lições, algumas circunstâncias que ele aprendeu a resistir para que esses sonhos se concretizassem. Isso não significa que se esgotam na vida de José essas circunstâncias, mas através da vida de José, que você pode ler a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, nós podemos aprender essas lições. A primeira coisa que ele teve que resistir foi a vontade de contar os seus sonhos. Porque a Bíblia diz que ele tinha alguns sonhos e esses sonhos causavam a indignação da sua própria família. Um dos primeiros sonhos que ele teve, que a Bíblia nos registra, é que ele sonhou que estava ele e os seus irmãos no campo e o seu feixe de trigo se colocava em pé diante dos feixes de trigo dos seus irmãos e os feixes deles se inclinavam perante o dele. Os seus irmãos ficaram indignados, dizendo: porventura nós iremos nos prostrar diante de você, porventura você é maior do que nós, porventura você é melhor do que nós. E isso já causava um certo desconforto na família de José. O segundo sonho que ele teve foi que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E quando ele lhes contou esse sonho, o seu pai Jacó estava junto. O seu pai Jacó, embora no seu íntimo compreendesse que havia um projeto de Deus para a vida de José, ele disse para o seu filho José: que sonho é esse que tiveste? Porventura eu e a tua mãe e os teus irmãos vamos nos curvar diante de você? E isso foi acarretando cada dia mais e mais o segundo quesito que José precisou aprender a resistir na busca, no trajeto da concretização dos seus sonhos. Primeiro, precisou aprender a resistir à vontade de compartilhar os seus sonhos. Quem sabe isso pode acontecer com você. Se você tem um sonho, tem um projeto de Deus na sua vida, ou uma aspiração que você tenha, e você tem se empenhado com isso, é claro que o esforço em primeira mão é um dos quesitos que todos têm que ter na busca dos seus projetos e objetivos. Segura isso com você. Não fique compartilhando com qualquer pessoa que não vai te entender. José nos ensina essa lição e ele teve que aprender as duras penas. E o que aconteceu, a segunda coisa que ele precisou aprender a resistir foi a inveja. Porque quando ele começou a contar esses sonhos para os seus irmãos desenvolveram contra José uma inveja de morte. Que numa ocasião eles estavam longe da casa do pai. José havia sido enviado por Jacó para ver onde seus irmãos estavam, apacentando o gado. E quando José chega lá, eles maquinam um plano de morte contra José. Tentaram destruir José em princípio, mas um dos irmãos mais velhos, Rúben, interveio e disse: não, nós não vamos matá-lo. Colocaram José em uma cova. José passou fome lá, José passou sede nesta cova, e ele clamava aos seus irmãos que não davam a mínima para ele, porque a inveja era tão grande que eles queriam a morte de José. De repente passa ali uma caravana de mercadores que desciam ao Egito, e os seus irmãos, eles entram num acordo e vendem o próprio irmão José para aqueles mercadores como escravo, por 20 moedas de prata. Então a inveja, a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Há pessoas que podem te invejar por causa da tua simpatia, por causa do teu sorriso. Não somente, como muitos pensam, a inveja é em decorrência
de posses, de alguma coisa que você tem, de uma posição que você ocupa, não. Mas há pessoas que têm inveja de outros por coisas efêmeras, por coisas pequenas. Então aprenda a resistir à inveja e aos invejosos, mantendo uma distância, muitas vezes fazendo-se cego, fazendo-se surdo, para que você viva bem. A terceira coisa que José teve que aprender a resistir: ele chega ao Egito, é vendido mais uma vez como escravo, vai servir na casa de um oficial de Faraó chamado Potifar. E ali a Bíblia diz que a esposa de Potifar colocou os olhos em José, e como ele era um jovem formoso, um jovem atraente, a Bíblia diz que ela começou a tentar seduzir José, mas ele resistiu àquela tentação, porque ele sabia que ele tinha que ser fiel ao seu senhor, chamado Potifar, e acima de tudo fiel a Deus, que estava conduzindo a sua vida e que tinha um propósito na sua vida. Resistiu nessa ocasião à tentação de pecar contra a mulher de Potifar. Ela levanta contra ele uma falsa acusação, dizendo que o contrário estava acontecendo, que ele tentara seduzir e deitar-se com ela, e a Bíblia diz que José é lançado na prisão. Os historiadores dizem o seguinte, os estudiosos da Bíblia dizem o seguinte, que Potifar não acreditou na história da sua mulher, porque o costume da época, se ele tivesse acreditado, ele teria matado a José, teria condenado José à morte, e José seria morto por causa daquela acusação, se fosse verdadeira, mas ele não acredita. Então José é levado à prisão, ele fica lá durante um certo tempo, e numa ocasião o carcereiro ali dá uma oportunidade para José, dizendo se ele queria ser o responsável pelos demais presos. Aqui nós aprendemos a quarta lição de resistência na vida de José: resista ao orgulho. Porque vejamos, José tinha projetos grandes, tinha sonhos grandiosos de uma posição de ser exaltado por Deus. Quem sabe fôssemos muitos de nós, diria: poxa vida, Deus tem tanta promessa na minha vida, eu tenho me empenhado tanto, eu tenho resistido tanto, eu tenho me esforçado tanto, e agora para ser chefe de preso em uma cadeia, aqui nos porões do Egito. Mas muitas vezes nós temos que aprender essa lição, que das pequenas oportunidades é que surgem as grandes oportunidades. E José resistiu ao orgulho de ser grande, aceitou aquele cargo, e através desse cargo que ele exerceu, ele conheceu ali o copeiro Mor e o padeiro Mor de Faraó, que foram presos na ocasião em que José estava ali naquela prisão. E a Bíblia continua dizendo que aqueles dois homens, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos e ficaram perturbados, e chegaram a José, e José interpretou os sonhos deles, cumpriu os sonhos deles, e chega um momento que José pede para que eles se lembrassem de José quando ele estivesse diante de Faraó. E a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José, ele ficou ainda mais 2 anos na prisão. Um dia Faraó tem alguns sonhos, aí que o copeiro se lembra de José. José é levado diante de Faraó e interpreta os sonhos de Faraó, se cumprem na íntegra, e a Bíblia diz que Faraó deu uma oportunidade ali para José, e José se torna o governador de todo o Egito e de todo o mundo da época, e ali se cumpre todo o projeto de Deus na vida de José, que foi exaltado sobre a sua família, sobre a sua nação, sobre nações diferentes, sobre o mundo. E chega um tempo que, com 30 anos de idade, José se torna o segundo homem mais poderoso da terra, porque ele tinha alguns sonhos, esses sonhos eram de Deus. Que você possa aprender essas lições também, breves, que eu disse aqui nessa oportunidade. E você pode adquirir também esse livro, que tem mais detalhes durante essa trajetória da vida de José. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Você que já adquiriu, eu creio que você deve ler, deve estudar ali sobre essas histórias, sobre esses capítulos. E se você não adquiriu ainda, entre em contato comigo, 15996732155, 15996732155. Eu terei o maior prazer de encaminhar para você esse livro, Chegando ao Outro Lado, que tem servido de edificação para muitas pessoas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.